Nossa audiência, em boa parte aqui, mobilizada em função de um assunto que a gente achava que eventualmente estaria restrito a uma região do país, a uma cidade ou outra, e aos pouquinhos a gente foi vendo que esse assunto é nacional, porque aconteceu e continua acontecendo nesses dias de fim de ano em várias partes do país. É o tal do negócio chamado rolezinho do grau. Sabe aquelas motos com escapamento aberto, fazendo barulho à beça a madrugada inteira? Eles se reúnem em dezenas, centenas em alguns casos, tirando completamente a tranquilidade de quem precisa dormir e trabalhar no dia seguinte. Ah, mas são festas de fim de ano, a gente aumenta a nossa tolerância. Tem limite. E o limite é o da legalidade das coisas, né? O que pode e o que não pode. Houve em algumas cidades apreensões dessas motos, houve prisões. Em outros casos, os nossos ouvintes, com toda razão, estão indignados com a ausência da presença das polícias nessas concentrações de gente com moto, estragando a noite e a madrugada de quem está ali reunido com seus familiares, precisa descansar e, como eu disse, de repente trabalhar no dia seguinte, ou acabando com a tranquilidade e segurança das pessoas que moram nessas regiões em que há esses chamados rolezinhos do grau. A gente vai, a partir de agora, girar a nossa reportagem, porque, como eu disse, achávamos que era pontualmente em algum lugar ou não. Aí, mais cedo, o Renan Suquevicius falou sobre esse assunto aqui no ar. Choveram mensagens de ouvintes de todos os cantos de São Paulo. A gente vai falar também sobre registros desse tipo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Houve também em Recife. Onde mais você estiver e tem notícia ou presenciou isso, viveu isso, pode mandar para cá sua mensagem também, 11 999 592 100, 11 999 592 100, porque a gente precisa cobrar o trabalho das polícias, que se mostrou ausente em muitos casos nessas duas últimas madrugadas, pelo menos. Vamos começar pelo Renan Suquevicius, como eu disse, estava aqui mais cedo, acompanhou esses relatos dos nossos ouvintes. Bom dia, Renan. Oi, Sheila, bom dia a você, a todo mundo que está acompanhando a gente. Centenas de mensagens, desde as 6 horas da manhã, centenas de mensagens de ouvintes da Band News FM, sobretudo de regiões da periferia da cidade de São Paulo e de cidades da região metropolitana, falando de uma situação bastante crítica na véspera e no dia de Natal. Motos circulando sem escapamento ou com escapamento alterado, fazendo um barulho muito maior do que costumam fazer esses veículos, sem emplacamento, com condutores e garupas circulando sem capacetes e consumindo bebida alcoólica, circulando durante toda a noite e madrugada por cidades da região metropolitana e por bairros da periferia da capital paulista. O relato dos ouvintes aponta também para uma total ausência da Polícia Militar e também da Guarda Civil Metropolitana nessas regiões. Muitos ouvintes relatam ter feito ligações para o 190 e não ter tido nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de respaldo. A impressão de quem circula por São Paulo nesses dias de festas é de que a polícia não está fazendo o trabalho de ronda. Há poucas viaturas da Polícia Militar. Alguns ouvintes da Band News FM dizem que essas ações dessas motos acontecem inclusive perto de bases da Polícia Militar e que nada acontece, que essas pessoas continuam circulando por lá. A reportagem da Band News FM questionou a Secretaria de Segurança Pública, primeiro, se há um efetivo menor na capital paulista, sobretudo aquele que faz atendimento em áreas periféricas, e se sim, se há essa quantidade menor de atendimento, se a Secretaria de Segurança Pública pretende reforçar as equipes. Questionamos também se há algum tipo de problema no atendimento no 190, porque as pessoas ligam e não recebem nenhum tipo de apoio. Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública disse que está apurando e que deve responder em breve aos questionamentos da nossa reportagem. Um ponto importante e que ajuda a gente a ter um cenário do que acontece na cidade de São Paulo e na região metropolitana, no estado de maneira geral, é que ontem houve fuga de detentos de um presídio na capital. Essa é uma informação muito importante. A Polícia Militar faz buscas por 7 detentos que fugiram do CDP Belém, que fica entre o centro e a zona leste da capital paulista. Por volta de 8 horas da noite, os presos danificaram parte de um alambrado, isso na noite de Natal, um portão e também uma janela e fugiram. Eles renderam um segurança do centro de detenção provisória e levaram o tênis que ele usava e também o rádio comunicador. Os fugitivos eram do regime semiaberto. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Caramba, quanta coisa envolvida nisso, quanta ilegalidade. E tô vendo a quantidade de mensagens, enquanto o Renan está falando sobre isso, as pessoas escrevendo sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, para a gente ver o tamanho do problema e a ausência do poder público. Isso fica latente nessas mensagens. Cadê os policiais? Cadê as polícias
para coibir esse tipo de coisa. E digo mais, muitos deles estavam marcados antes e marcados nas redes sociais, entendeu? Tem uma galera que viaja para participar de rolezinho. Sim, sai de uma cidade e vai para outra para participar dessas concentrações e seguir um rolezinho durante a madrugada toda. Não é possível que a polícia não saiba, sendo que todo mundo sabe onde vai ter rolezinho. Cara, é inacreditável, as pessoas revoltadas, indignadas, porque viram acontecer crimes, e alguns deles muito graves, durante esses rolezinhos, não só em São Paulo. Eu agradeço demais todas as mensagens aqui dos ouvintes, falando dos seus bairros em particular, e ressaltando exatamente essa mesma revolta, de que não conseguiram, por meio do atendimento da Polícia Militar, ter uma resposta, uma ação por parte da polícia, né? A ida dos policiais militares até esses locais para coibir. E é importante lembrar que a cidade de São Paulo, assim como outras cidades brasileiras, está pensando nas comemorações do Ano Novo, montando um palco com várias apresentações musicais na Avenida Paulista, com hotéis ocupados, ocupação hoteleira na cidade de São Paulo chega a 70%. A capital paulista vai iniciar nessas festas de fim de ano, nessa festa na Avenida Paulista, as comemorações dos 470 anos de São Paulo, isso na região central da cidade. No entorno da cidade, nas regiões periféricas e em outras cidades, está faltando policiamento. Caramba. Deixa eu registrar a mensagem aqui, porque eu tô, não vou dizer surpresa, porque a gente sabe que isso acontece, mas é tanta gente incomodada e mandando aqui para o nosso WhatsApp da rádio, de todo o país. Fortaleza também teve, Rodrigo Saboia, e a gente tem que falar sobre, inclusive, um jovem baleado. Né? Teve uma morte, teve né? Morte Teve uma morte. em Fortaleza. Teve uma morte em Minas e uma morte em Fortaleza, cara. Olha a gravidade. São Carlos, no interior de São Paulo, também teve rolezinho do Grau, diz o Reinaldo. Tivemos esse mesmo rolezinho em Magé, no Rio de Janeiro, mais de 100, David falando. Rolezinho do Grau em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, é um ouvinte nosso, Robson Lousada Teixeira, quem escreveu pra cá. Aqui em Manaus, esses rolezinhos acontecem já há muito tempo e não duram só durante, não só durante essas festas de fim de ano, não. Acontecem em algumas outras madrugadas durante o ano, diz o Lucas. Salvador, o que mais tem é esse rolezinho do Grau. E aí, eu sou motorista por aplicativo, 24 horas por dia, rodei bastante aí depois do Natal, né, nas primeiras horas do dia 25, e não vi viatura da polícia, diz o Fernando. Sou de Curitiba, faz alguns meses que está ocorrendo na minha rua. O William falando sobre rolezinho do Grau. E também no fim de semana do Natal, né, nesse período do Natal. E de João Pessoa chegou mensagem também falando sobre essa prática dos rolezinhos, incomodando um bocado. Mais de 60 motocicletas até foram apreendidas, mas a coisa continua acontecendo em João Pessoa, diz o nosso ouvinte Luiz. Então é gente do Brasil inteiro, né? Exatamente. De todas as regiões falando sobre isso. Vamos direto a Minas Gerais agora, porque a Tayane Ribeiro se junta a essa conversa. Em Minas, teve registro também desses encontros com motos. Para você que ligou o rádio agora, a gente está falando do rolezinho do Grau. O rolezinho do Grau são essas motos que se reúnem com o escapamento aberto, fazem aquele barulho insuportável e assim eles ficam durante toda a madrugada. E no caso de Minas, com morte, conforme a gente falou. Tayane, nos atualize, por favor, conte os detalhes por aí. Bom dia para você. Bom dia, Sheila, Carla e a todos os ouvintes. Mais de 2.000 denúncias relacionadas aos chamados rolezinhos são recebidas pela Polícia Militar de Minas Gerais e BH na região metropolitana durante o Natal. A corporação disse que o volume de ocorrências da prática criminosa entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira foi anormal. Os dados das demais regiões do estado ainda estão sendo contabilizados. Os atos causaram transtornos para diversos moradores que se assustaram com o barulho, já que os motociclistas trafegam em alta velocidade, cometendo diversas irregularidades. Em Matias Barbosa, na zona da Mata Mineira, um sargento da reserva do Corpo de Bombeiros foi preso, suspeito de matar a tiros um motociclista que participava deste movimento. Esse sargento atirou nesse motociclista após se incomodar com o barulho. Já em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, 6 pessoas foram presas e 42 motos foram apreendidas durante uma operação de combate a essas infrações de trânsito. Bem, no Rio de Janeiro... Obrigada, viu, Tayane, pelas informações. No Rio de Janeiro, os rolezinhos não são novidade. A atuação da polícia também deixa a desejar. Quem traz informação é a Luana Bernardes.
Carla, e aqui no Rio de Janeiro, situação bem parecida, a prática é bem parecida, acho que a única diferença que tem aí é a linguística, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, aquela eterna polêmica que o carioca chama de rolezinho. E desde 2020 há registro dessa prática aqui no Rio de Janeiro. São centenas de motos durante a madrugada, passando por várias vias da cidade, inclusive vias expressas. O último rolezinho que tivemos aqui foi na quinta-feira, porque normalmente é na madrugada, na passagem, né, de quinta para sexta-feira, sempre nessa data da semana. As pessoas acordam assustadas. Na última semana tivemos o relato de uma ouvinte que falou: olha, minha avó tem Alzheimer e acordou completamente desorientada porque o barulho é muito alto, já que além da quantidade enorme, são centenas de motociclistas, além dessa quantidade elevada de motociclistas, muitos tiram o escapamento, né? O silenciador do escapamento, então fica um barulho ainda mais ensurdecedor. Aqui a Polícia Militar diz que realiza operações em conjunto com a Polícia Civil, com Detro e Detran para reprimir essa modalidade criminosa, mas a gente sabe que em muitas vezes nada é feito. Rolezinho no Rio de Janeiro. Eu estava até na dúvida se ele se chama rolezinho do grau em todos os lugares, né? Ou bololô. O bololô. Tem o bonde do bololô, Isso. né? Que dizem, por que chama bololô? Porque eles aceleram a moto e faz bololô, entendeu? E aí virou o bololô também, o bonde do bololô. Obrigada, viu, Luana? É ensurdecedor esse caso que a Luana traz de uma pessoa que já sofre no dia a dia com uma doença tão grave e aí, de repente, na noite de Natal, é acordada dessa forma. E é muito alto, né, Sheila? Muito, é insuportável. Na sua área teve? Na minha área teve, é insuportável, insuportável. Você não consegue dormir. Entre a Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo, região ali do Jardim Monte Kemmel, Jardim Bonfilioli, naquela região teve aos montes nos últimos dias, dá para ouvir a quilômetros, gente. Dá para ouvir a quilômetros, é insuportável. E só para fazer coro aqui, porque tem de todas as regiões de São Paulo, capital, municípios vizinhos, e como a gente está falando aqui, de outros estados. No Ceará, também com casos graves aqui. Obrigada a Luana que nos trouxe a informação direto do Rio de Janeiro, mas a gente tem no Ceará a morte de uma mulher que participava de um rolezinho e que está sendo investigada também. Conta tudo pra gente, Caio Passos. A Polícia Militar do Ceará investiga um evento de motociclistas que resultou na morte de uma jovem de 18 anos após ser baleada em Fortaleza durante a madrugada desta segunda-feira. O evento reuniu dezenas de motociclistas que circularam pela capital, exibindo manobras irregulares e com a descarga da motocicleta adulterada. A vítima, Tauane Silva, era passageira de uma motocicleta que fazia parte do grupo. O evento vinha sendo organizado através das redes sociais em uma página que tem mais de 27 mil seguidores e direciona a um link para o grupo de um WhatsApp. Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que foi acionada e investiga por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança para investigar o crime e os organizadores pela desordem em alguns pontos da capital. Mensagens de ouvintes também pontuando onde houve uma atuação e... Curioso, né? Uma atuação da Guarda Civil Metropolitana e não da Polícia Militar, mas com a apreensão de quase 40 motos. Disse aqui um ouvinte nosso, mas aí eu vou pegar direitinho a mensagem para registrar no noticiário local de São Paulo. Alguns ouvintes falando do Espírito Santo, onde houve também apreensões de motos. Se a gente for fazer um balanço, cara, vai dar um trabalho, porque o que tem de informação aqui dos nossos ouvintes, não é possível que as polícias estejam aguardando que a gente os abasteça, sendo que 190, os telefones aí disponíveis para a população fazer denúncias, estão cheios dessas denúncias. Trabalhem com as suas, mas de todo modo está aqui o trabalho feito pela Band News FM do que está acontecendo. É só circular por essas regiões que vai ver e que vai prender e vai apreender essas motos. O que não pode é seguir por mais dias assim, porque pelo jeito esses rolezinhos vão seguir ainda mais no ano novo. A gente tem o restante dessa semana, tem o próximo fim de semana, a virada do ano de 31 para 1º. Será que a gente vai estar aqui falando exatamente dessas mesmas denúncias? A polícia não vai atuar antes disso? Então a gente vai seguir cobrando por parte das secretarias de segurança pública, as polícias civil, militar, civil em relação a investigações, militares em relação ao trabalho ostensivo que precisa ser feito. Não dá para ficar assim.